Aí, começando mais um vlog sem camisa, número 2. Vamos ver o que, que vai sair daqui. Deixa eu só um minutinho que eu tenho que cortar o microfone aqui. Opa, pronto, tá cortado. Tá cortado, tá piscando, tá gravando. Galera, olha, eu tava pensando em fazer um roteiro bonitinho e tudo com as pessoas com quem eu compartilhei esse link, né, do primeiro vlog. Me sugeriram fazer um roteiro e eu pensei em fazer um pequeníssimo roteiro para falar a respeito de dois assuntos que tá no título aí do vídeo aí, que é meteorologia e crianças. Talvez uma coisa não tenha a ver com a outra não, se eu conseguir dentro da exposição de ideias aqui amarrar uma coisa na outra, tudo bem. Eu tava pensando ontem, cara, a mulher falou comigo assim, pô, vai dar sol a partir de quinta-feira e aí vai ficar com sol direto e só vai ter chuva a partir de quarta-feira. Desculpa, a partir de quarta-feira da semana que vem. Pô, coisa estranha, cara. Porque, por exemplo, o cara que trabalha com previsão, com meteorologia, ele pode analisar padrões de vento, de nuvens, né? Eu imagino que essas faculdades de estudos climáticos, eles também tenham pegado conhecimentos, ensinamentos de povos antigos, né, de agricultores, pessoas que trabalhavam em função do clima, pescadores, e foram compilando esses saberes aí numa espécie de conhecimento técnico, né, conhecimento acadêmico. Só que eu tenho muita dificuldade, cara, nenhum dia é igual ao outro, né? Eu tenho muita dificuldade de aceitar, ou melhor, de acreditar que a gente tenha a tecnologia suficiente para prever o clima que vai estar fazendo daqui a uma semana. Inclusive, as previsões do tempo, elas falham pra caramba, né? E a gente continua acreditando. Porque pro dia seguinte eu ainda acredito, porque tem até gente que não fez faculdade, não foi lugar nenhum, mas que consegue dizer, não, quando tá de tal jeito vai chover, quando tá de tal jeito vai fazer sol pra caramba. Por exemplo, quando na noite anterior faz uma cerração, uma tipo uma neblina, no outro dia vai fazer sol, o céu vai ficar bem limpinho. E geralmente acontece. Quando tem um vento sul assim assado, aí vem chuva. E geralmente é isso que acontece. Quando tá um calor úmido, uma coisa muito, sabe, que você não venta, você fica afastado do próprio corpo assim, aí geralmente vem uma pancada de chuva, daquelas que cai o mundo e rapidamente faz chover e a cidade fica toda lagada. Então tem como você prever coisas próximas, assim. Mas mais longe, eu não acredito não. Eu acho até que isso é mais uma... Deixa eu tentar encontrar a palavra bem precisa para descrever isso que eu sinto, cara. Eu acho que é mais uma história da carochinha, cara, que eles contam, para que a gente tenha fé nessa ciência, sabe? Porque é o seguinte, eu falo assim, cara, a capacidade de processamento dos processadores de computador, ela dobra a cada 2 anos. Então, um computador ultrapossante, absurdo, um computador quântico. Você vai poder, dentro da tecnologia, que não para nunca de avançar, você vai ter um computador o dobro da capacidade de processamento, ou seja, o dobro da capacidade de execução de funções, ou seja, na metade da velocidade, a cada 2 anos. Aí você faz uma progressão para 10 anos e você fica pneu. Você, porra, a tecnologia não é gigante. Agora, quem não lembra, cara, quando a gente fazia exercícios na escola, brincando, quando a gente era criança, e a gente falou assim, como é que você acha que vai ser no 2000? Como é que você acha que vai ser? Então, realmente, a tecnologia, ela avançou, mas não foi nada daquilo que a gente estava pensando. Muitas vezes a gente fala assim, eu acho que o ser humano vai estar morando em Marte, olha isso daí. Acho que o ser humano vai estar morando em Marte, vai ter carros voadores e tudo. E se você parar para pensar, no fundo existe um grande engano aí. Tem uma tecnologia que ela é arcaica, que ela é desde a Segunda Guerra Mundial. Isso tudo que a gente usa aí, questão de celular, internet, tudo os caras já tinham desde aquela época. Pô. E aí, eu vou amarrar com a questão da meteorologia, mas a gente fica colocando a nossa fé e até o nosso temor em cima dessas tecnologias. Você pensa, caraca, cara, porra, os caras estavam fazendo bomba atômica, mano, naquela época. Os caras estavam fazendo... os caras mandaram na Lua. Os caras estão com computador quântico, pô. A tecnologia, ela sempre floresce no meio militar, né? E depois ela vai para a indústria. Será mesmo? Será que a vontade de descobrir novas tecnologias, será que o aporte de grana, será que as mentes mais brilhantes, elas estão à disposição dos exércitos, das forças armadas dos governos?
Será que as pessoas mais brilhantes que você já ouviu falar, que você conhece, elas são oriundas do meio militar? Será que os seres humanos que mudaram certos paradigmas e as estruturas de conhecimento, as estruturas tecnológicas dos séculos recentes da humanidade, elas são oriundas das Forças Armadas? Ou são simplesmente pessoas que eram obcecadas pelo conhecimento, pela descoberta, né? E aí, cara, tipo, a gente fica acreditando que os governos, que os exércitos, os poderes constituídos, nós somos levados a crer que eles são mais fortes do que talvez eles realmente sejam, né? Da mesma forma que essas agências de meteorologia dizem que vai chover na quarta-feira que vem, hoje é quinta. E geralmente eles erram. E ninguém se dá conta disso. A porra de tecnologia é essa? Tão, né, fantástica. E, pô, numa guerra, se você conseguir prever o clima num dia de batalha, né, ou você esperar o clima certo para você empreender uma batalha, não é mais interessante? E aí a gente fica pensando assim, pô, daqui a pouco a inteligência artificial vai engolir a nossa vida. Eu não sei quem vive mais perto da tecnologia de ponta pode me dizer. Eu já vivi perto de uma tecnologia de ponta, que era na área do petróleo, na exploração do pré-sal, que a gente trabalhava com um sistema de controle multiplexado do poço de produção de petróleo. E era um controle eletrônico automatizado, mas com alguns componentes hidráulicos ainda. Só que o sinal que descia da FPSO para fazer a abertura e fechamento das válvulas no fundo do mar, no leito marinho, elas não eram feitas mais com acionamento hidráulico. Era um fio, né, fio mesmo, elétrico, que você mandava um sinal elétrico-eletrônico na superfície, a bordo do navio de produção, de estoque e armazenagem de petróleo, que se chama FPSO, e você, a partir desta unidade de produção, você acionava o botão lá e aquilo percorria aquele fio na velocidade da eletricidade, né? Eu não posso dizer exatamente que era a velocidade da luz, teria que ser um cabo de fibra ótica, eu acho que não era o caso. Percorria, o impulso elétrico percorria o cabo, e lá embaixo tinha uma válvula mecânica que funcionava a partir de um sinal elétrico, que é uma válvula chamada solenoide, e ela atuava, e lá embaixo as válvulas, as gavetas das válvulas, as funções dos atuadores eram feitas a partir dos acumuladores que estavam lá embaixo. Isso ainda é a tecnologia de ponta do petróleo, que é uma das indústrias que recebe maior investimento. Eu não vi nada digno de filme de Hollywood. Tá entendendo? Eu nunca vi. Nem, você vê, dizem que as 3 indústrias que exploram a tecnologia de ponta de uma forma mais, como é que eu vou dizer, de uma maneira mais, que explora mesmo. Eles exploram a tecnologia ao máximo e eles procuram colocar o que há de mais moderno, mais tecnológico, né, na corrida dos seus empreendimentos, quais sejam essas indústrias. Dizem a indústria espacial, dizem, e eu acredito que seja verdade que eu pude constatar, mas eu estou fazendo essa ressalva, né? Eu já trabalhei na área de petróleo, estou fazendo essa ressalva. Mas é claro que lá tinha muita coisa de tecnologia de ponta, que era a indústria do petróleo, ou seja, a indústria espacial, de exploração espacial, a indústria do petróleo e a indústria automobilística. Qual? A indústria da Fórmula 1, desses carros super velozes, né? E aí depois vem, em decorrência dessas indústrias, a indústria aeronáutica, né? Em decorrência da indústria espacial, a indústria naval, em decorrência da indústria do petróleo, e a indústria tecnológica como um todo, né? A indústria, como é que eu vou dizer? A indústria, de uma maneira geral, a indústria mecânica, a partir da indústria automobilística. Só que existe aí a galera do Vale do Silício. E essa galera do Vale do Silício, que mexe com tecnologia de uma maneira genérica, né? Que é a tecnologia de chips, de microchips, tecnologia de processamento de dados, tecnologia de aplicativos, de inteligência artificial, o babaca do Elon Musk lá e etc. A saúde, galera, hoje eu tô na água, tá? Em respeito a um pedido que um amigo me fez e ele tem toda a razão, ele sabe. E aí, era basicamente isso, era só um pensamento. E às vezes a gente deposita muita credibilidade em cima de uma coisa que pode não ser. Eu tenho o exemplo da área do petróleo, e eu acho que esses outros campos também podem ter alguma coisa aí, né? Se por um acaso, dentro daquele contexto da Guerra Fria, eles precisavam sumir com uma grande quantidade de dinheiro. Eles precisavam ter a desculpa perfeita de para onde estava indo esse dinheiro. Uma guerra é a melhor forma de você gastar rios de dinheiro, né? Porque, afinal de contas, se você perder, a soberania do seu povo está em risco. Então, todo mundo, em tese, concorda em torrar o dinheiro público com aquilo, porque é uma situação premente e de risco iminente. Agora, uma guerra fria, a guerra que nunca aconteceu, né? Ou a guerra que estava para acontecer, mas não aconteceu. Agora, para que ela não acontecesse,
deveria haver uma escalada de investimentos tecnológicos a ponto de uma nação dissuadir a outra de atacá-la por causa de seu poderio bélico ou por causa de sua capacidade tecnológica de resposta. Então aí vai a bomba atômica, aí vai a exploração espacial. Só que eu não tenho certeza se as bombas atômicas foram isso mesmo, do que falaram e tudo isso que mostraram. Eu particularmente nunca vi uma explosão atômica. Eu não estou dizendo que o que jogaram lá em cima de Hiroshima, de Nagasaki, não foi uma porra muito séria. Mas não dá para ter certeza se é uma coisa tão devastadora quanto se diz. Porque quem estava lá não sobreviveu para contar a história. E quem sobreviveu para contar a história, a gente não sabe, né? A gente conhece esse evento histórico através de... Quer ver? Da onde você sabe? Como é que você chegou ao seu conhecimento que Hiroshima foi devastada por uma bomba atômica? Já parou para pensar nisso? Como que essa informação foi... Eu vou usar uma palavra polêmica aqui. Como que essa informação foi implantada na sua mente? Eu simplesmente não sei, cara. Será que algum japonês já chegou a questionar isso? Será que tentaram silenciar alguém que tentou dizer, olha só, não é bem assim não. Jogaram uma bomba, mas não foi esse absurdo todo. Não é um negacionismo. É só ser crítico. Aí eu vou tentar amarrar o assunto da criança. As crianças, elas têm uma capacidade maravilhosa de questionar a sério as coisas. E, em contrapartida também, elas acreditarem com toda a fé, com toda a energia que elas têm em determinadas coisas também. Então, tudo é uma questão de ser uma criança. De quando alguma informação que te incomoda, alguma informação que seja sensível, alguma informação que, em seus desdobramentos, aquilo vai trazer um impacto para a sua forma de pensar, para a sua forma de agir, para a forma com que você vai se comportar e lidar e se relacionar com as outras pessoas e com o seu meio externo, seria mais do que saudável você questionar aquilo com a honestidade de uma criança. Pegar cada milímetro daquilo que você não entende e querer saber o porquê. E às vezes, quando você pergunta o porquê, eles te explicam como e não serve. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Você pergunta assim para a pessoa, cara, por que você resolveu se tornar advogado? Aí ele fala assim, cara, minha família é uma família de advogados e meu pai já tinha um escritório e eu sempre tive livros e foram assuntos jurídicos da minha casa e tal, e eu pensei que essa carreira seria já mais fácil também e tudo, e aí, os professores lá já eram conhecidos da minha família, da faculdade e tudo, então eu cursei a faculdade de Direito, fui muito bem, fui bom aluno, eu não tinha muita aptidão para matemática. O Direito foi um negócio que eu tinha uma certa facilidade de gravar artigos e pequenos trechos de leis e tudo, e conseguia compreender bem certos corolários, certos princípios, e conseguia concatenar esses princípios com as leis que, em virtude de haver esses princípios, foram criadas para tentar adequar a sociedade a essas normas, normas programáticas, etc. E tal. Se você parar para pensar, a pessoa te explicou como ela se tornou advogada. Mas você perguntou por que você se tornou advogado. Aí ele te deu uma ideia, porque meu pai, porque isso, porque aquilo. Mas ela não falou dela. Assim, eu tornei advogado porque eu já vi acontecer injustiça. E a função do advogado é promover justiça onde não há. Onde houver uma situação de lide entre dois polos e um estiver tendo uma vantagem e o outro uma desvantagem, é preciso equalizar isso, que é a balança da justiça. A justiça é o fundamento de existir a justiça, é isso, você buscar o que está em desigualdade, o que está em igualdade. Então isso ardia dentro do meu peito. Justiça é um valor em si, cujo qual eu sempre busquei, e por esse motivo eu resolvi ser advogado. Mas não. O cara vai te explicar do dinheiro, da facilidade do pai, da dificuldade que ele teve, que ele tinha com a matemática. Ele vai te falar uma porrada de coisa. Não tem nada a ver com você escolher ser advogado ou não. Todos os advogados, em tese, deveriam escolher esta profissão como valor intrínseco da profissão, almejar e buscar a justiça. Da mesma forma que o médico, ele não pode pensar, quando ele passa no vestibular de medicina, que ele ganhou na loteria. O médico tem que pensar assim, acabei de ganhar a possibilidade de cuidar da saúde, da vida e do bem-estar das pessoas. Essa foi uma grande digressão. Mas o que eu estou falando? A criança, ela ia pensar assim. Se você pergunta assim, o que você quer acontecer? Ela vai te falar tal coisa. Se você perguntar por quê, ela vai te explicar exatamente a alma da profissão. Porque ela deseja ser aquilo, porque ela deseja a alma daquilo. E as informações, quando chegam para a criança, ela precisa enxergar o porquê, o miolo, o cerne, o coração, a essência, a alma
das coisas. Então ela debulha aquele farfalhado de coisas que vem em volta da informação e ela tenta chegar no centro da questão, com perguntas sinceras, que podem parecer tolas, mas que são contundentes. E aí, já para fechar o raciocínio, colocando aqui em dúvida, né, se a ciência, se a tecnologia, se o conhecimento, se tudo que chega para a gente não está colocando, né, não está sobrepondo valores exacerbados, porque nos foi implantado dentro da mente esse tipo de sentimento, se não nos falta o questionamento honesto e humilde da criança, e, sem contrapartida, se você, a criança, como ela ainda não foi, as suas esperanças de que tudo é possível ainda não foi dilapidada, então para a criança tudo é possível. O mundo da fantasia, aí eu vou chegar lá na fé, o mundo da fantasia é possível para a criança, então é muito sedutor o mundo da fantasia, porque o que você fala é uma coisa fantástica, a criança consegue visualizar mentalmente aquilo, ou seja, imaginar, criar imagens mentais, imaginar, não, no ato de criar imagens mentais, visualizar mentalmente, né? E ela vê tudo aquilo e acredita em tudo aquilo, e até sonha com tudo. E você pega a criança e fala assim, não, você pega a criança e não fala nada. Eu li isso no livro, O Mundo de Sofia, que tem um exemplo fantástico de como que a filosofia pertence às crianças, como que as crianças são intrínsecas, são filósofos natos e vão perdendo essa capacidade à medida que o mundo vai retirando a capacidade de crítica honesta, né? E aí fala assim, Pedrinho tá na cozinha com a mamãe. A mamãe está cozinhando e Pedrinho está na cadeirinha lá. Pedrinho tem 1 ano e meio de idade, ele está aprendendo a falar, já consegue identificar algumas coisas, mas está ali na cadeirinha vendo a mamãe cozinhando, mamãe tá de costas. Quando o papai chega do trabalho, entra pela porta da sala, vai até a cozinha, dá um beijo na mamãe de costas, dá um abraço, a mamãe continua cozinhando, e aí papai começa a flutuar na cozinha e encosta as costas no teto da cozinha e começa a brincar com o Pedrinho. E Pedrinho olha para o papai e fica rindo muito, ele fica maravilhado com aquilo. Ele acha maravilhoso o que o papai está fazendo. Nossa, o papai tá engraçado, o papai tá voando e tal. Na cabeça dele tá tudo certo. Não existe conceito de gravidade, não existe conceito de absolutamente nada, tudo é possível. Só que quando uma mãe que estava cortando uma cenoura vira e vê papai flutuando, ela cai no chão, dura. Dura de pavor e de estupefação. É o mesmo fenômeno visto por duas conformações mentais diferentes. E a conformação mental do Pedrinho, na minha opinião, é a mais saudável. Porque isso, agora entrando num ponto de vista não é a expressão correta para dizer o que eu estou querendo falar. Vamos usar no ponto de vista da fé, esta conformação mental é a mais saudável que tem. Porque você está apto a sentir, você está apto a perceber e você está apto a crer nas coisas espirituais. O mundo tornou a gente muito materialista. A meteorologia tornou a gente muito materialista. A corrida espacial tornou a gente muito materialista. A indústria da guerra tornou a gente muito materialista. A gente bota muita fé no que essas indústrias são capazes de fazer. E as coisas que acontecem para o bem, os testemunhos, os milagres, as coisas maravilhosas, nisso a gente não coloca a nossa mente para imaginar, para aceitar. A gente não está mais disponível, a nossa antena está desligada para esse tipo de coisa. Então, amarrando a meteorologia com a criança, era o meu empreendimento de hoje, era a vontade que eu tinha, era isso, de sermos mais críticos, tal como a criança, em relação às informações materialistas que nos chegam, e em contrapartida, ter o coração aberto e a mente pura para aceitar o transcendente, o metafísico, o fantástico, o maravilhoso, de preferência direcionado para o bem, né? E Jesus ensinou, eu vou ler esse versículo aqui antes de encerrar, que ele ensina como que ele nos ensina a ser como a criança, para que nós possamos enxergar o reino de Deus. Só um segundo que eu vou escrever aqui, já devia ter deixado aberto, mas não deixei. Mateus capítulo 19, eu queria que seja isso.
Texto de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 15. Jesus e as crianças. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos de Jesus repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então é isso. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. A criança tem a capacidade de acreditar. E a gente tem que ser como uma criança. Menos meteorólogos e mais crianças. Essa é a mensagem que eu tinha por vlog sem camisa de hoje. Muito obrigado aí, galera, que vai me escutar até o final, sem colocar em 1,5, que vão ter, assim, isso daqui é uma pessoa que está falando aqui, não um robô. Existe essa capacidade, mas existe a possibilidade também de uma pessoa estar falando com você, e você não dá atenção, você dá metade da atenção, você desejar que ela falasse no dobro da velocidade. Então eu gostaria de agradecer as pessoas que assistiram até o final sem adiantar a velocidade, né, para que pudessem sentir a respiração, a entonação, a importância que eu dei às palavras, a determinadas palavras, a forma de dar o impacto na hora certa, no momento certo. E assim, eu vou tentando me aprimorar, fazer um conteúdo bacana só para esse pequeno círculo de pessoas as quais eu admiro e quero compartilhar as coisas que eu penso. Muito obrigado aí, um abraço, fiquem com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus.